Aqui o salmista, este salmo que nós estamos lendo aqui, ele tem 4 divisões, poderíamos dizer 4 perícopes dentro desse próprio texto. A primeira vai do verso 1 até o verso 4, quando o salmista relembra o passado, de que Deus é o autor do seu sucesso. Vocês podem observar que ele diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra a minha mão para a batalha. Veja que, em primeiro lugar, ele tem Deus como a fonte, a causa do seu sucesso. Então, a primeira coisa que o salmista está pontuando aqui é esta: Deus é a causa do seu sucesso. Apesar dele ter habilidade com as mãos para a batalha, o verbo lamad, que aparece lá no hebraico, é ensinar, aprender, adestrar. Então, quando ele diz: o Senhor adestra as minhas mãos, Davi era um grande guerreiro, era um grande campeão de batalhas, mas ele sabia que se ele lutasse sem Deus, ainda que ele tivesse capacidade, habilidade, ele não seria vitorioso. Então, todas as vitórias que ele logra contra os seus adversários, ele tem uma causa, ele tem uma fonte, ou seja, ele está frutificando na vida política pela ação divina. Então, a primeira coisa que vocês devem observar é isso aqui. Em segundo lugar, ele pede para Deus se manifestar de modo teofânico. Por isso que ele diz: o Senhor vai descer, o Senhor vai vir, os montes vão tremer. É claro que é uma forma de Deus se manifestar em uma linguagem antropomórfica, mas não está dizendo que Deus se levante do trono. A gente canta isso em poesia, a gente canta isso em hinos, mas Deus não precisa se levantar para agir. É uma força de expressão dentro da própria contextura bíblica. Então, Davi entendia, nessa linguagem humana, que Deus se levantava para dar vitória a ele, como nós estamos observando. Mas ele tem um terceiro momento, ele tem um hino de vitória. Esse salmo ele é muito progressivo. Ele começa com louvor, ele começa com a mistura de lamento, mistura louvor, mistura cântico, mistura sofrimento, mas ele agora também começa a dizer que vai fazer um voto. E esse voto que ele vai fazer, ele tem a certeza de que Deus é quem vai lhe dar vitória. Então é muito comum dentro do hebraísmo, é muito comum alguém já cantar, ainda que não tenha acontecido, já começar a cantar a vitória. Apesar de nós termos só 2 tempos no hebraico, nós temos 2 tempos que trabalham de modo diferente da nossa percepção do nosso português, mas ele já começa a dizer: eu vou fazer um voto a Deus e ele vai me dar vitória contra a fraude, contra o maligno, contra o homem ímpio. E isso você pode ler claramente aí dos versos 5 a 8. Quando você chega dos versos 9 até o verso 11, ele faz esse voto de livramento. Aí quando você chega no verso que foi escolhido por vocês, aí nós podemos observar que aqui é uma previsão das bênçãos. O salmista, ele muda totalmente o tema. Ele muda o tema. Primeiro ele começa dizendo que Deus é a causa da sua vitória, adestra ele, capacita ele. Segundo, ele diz que Deus vai lhe dar livramento, do 5 a 8. Do 9 a 11, ele faz esse voto. Agora, a partir desse verso, do 12 até o 15, ele passa a ter uma previsão de bênçãos futuras. E aqui eu entendi por que vocês escolheram essa passagem bíblica para o tema da família. Para que os nossos filhos sejam plantas bem desenvolvidas. Aqui nós podemos analisar que o salmista ele vai usar a bênção dentro de um contexto político, dentro de um contexto familiar e dentro de um contexto social. Os irmãos podem observar que ele começa no contexto da família. Agora, há um autor que ele escreveu, Thomas Campanella, ele escreveu A Cidade do Sol, e ele falava sobre a vida ideal. Também Platão, na República, ele procura falar sobre um mundo ideal, a vida ideal, um estado ideal. Só que esse estado ideal nunca existiu e nunca vai existir, a não ser no capítulo 2 do livro de Isaías, capítulo 9 do livro de Isaías, quando se tem menção do estado perfeito que será dirigido por Cristo Jesus.
Mas nunca existiu na Terra um Estado perfeito, uma economia perfeita. Os estudiosos estão apontando que daqui a 20 anos a China vai se tornar uma economia mundial e perfeita, devido à sua disciplina, à sua educação, à sua persistência, à sua tecnologia, e chegando até ultrapassar os Estados Unidos. Mas vejam bem, não tem, ainda que os Estados Unidos tenha também um berço cristão, os Estados Unidos é marcado também por querelas, marcado por divisões, marcado por circunstâncias que também afetam a economia americana, em especial as guerras. Então, como é que se pode ter um país perfeito, uma nação perfeita? Aí o salmista, ele entra em cena, mudando de assunto, aí ele chega e ele coloca aqui 3 pilares importantes para se ter a frutificação correta. A primeira coisa que ele pontua é a frutificação na família. Observe que ele diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Qual é a primeira lição que o salmista quer nos dar aqui? Ele está mostrando que filhos que são criados em lares cristãos não são plantas silvestres. Filhos que são criados em lares cristãos são lapidados. Filhos que são criados em lares cristãos, eles não surgem de momento. Filhos que são criados em lares cristãos, eles são desenvolvidos em 4 áreas: moral, espiritual, social e também na área da progressão para outra geração. Então, quando ele começa dizendo para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas, essa planta, ela é bem plantada na palavra, como está no Salmo 1, verso 3. O que nós temos hoje? Às vezes nós temos famílias que estão bem na igreja, o pai é bem sucedido, a mãe, mas o filho não é bem plantado. E se há uma coisa que traz problema para a família, são filhos desorganizados. Às vezes você trabalhou bem, você construiu bem, mas de repente seu filho casou, não deu certo, briga com a esposa, discussão, vem problema para a sua casa, ou seu filho se torna um drogado, se torna um assassino, se torna uma pessoa ruim. Isso desestrutura toda a sua vida. Um dia eu estava em um gabinete com um pastor e de repente o telefone tocou. Aí ele disse para mim: Zé, me dê licença porque meu filho acabou de ser preso. Um presidente de uma igreja. Então aquilo ali, o mundo dele acabava naquele momento que ele sabia que o filho dele estava envolvido com drogas. Então veja bem, nós podemos estar bem socialmente, monetariamente, mas se a família não estiver bem estruturada, traz problema para o pastor, problema para toda a família, porque todos têm que estar em torno daquele problema que envolve o filho. Então, se o filho não for bem plantado, se o filho não for bem criado, se o filho não for bem instruído, vai dar problema para a futura geração. É por isso que o texto está dizendo aqui, para que os filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Então veja que ele cresce no lado moral. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer não se desviará dele. Um judeu diz que um pai deve dar 3 coisas a um filho: caráter, caráter, caráter. Às vezes tem pai que dá carro, dá presente, dá treinamento, dá academia, dá musculação, mas não dá o moral espiritual para aquele filho, e ele se torna uma peste, uma desgraça na casa. Então isso é muito sério. Eu estava pregando em uma cidade do Pará e uma senhora me abraçou e disse: eita, saudade do Maranhão. Chorando, eu disse: por que a senhora não volta para lá? Ela disse: não posso voltar, meu filho matou uma pessoa e eles todos estão atrás de nós para matar a família toda. Então veja que um filho que não é bem plantado pode se tornar uma desgraça na sua casa e na sua família. E isso não envolve só o filho, envolve um genro que vai entrar na família, envolve uma nora. Se vocês observarem o capítulo 27 de Gênesis, a Bíblia diz que a Rebeca disse: se o Jacó casar com menina daqui, eu quero a morte, porque essas noras de Esaú não valem nada. Então é muito sério. Um filho pode trazer todo um estrago para uma família bem organizada. Bem organizada.
Essa semana mesmo uma pessoa disse para mim: pastor, sabe quanto essa mãe gastou com o filho dela para poder recuperar ele da droga? Eu disse: não, R$1 milhão. Então veja que isso aqui é muito sério. Então a primeira pergunta é: seu filho é bem plantado? Bem plantado moralmente? Porque tem pai que não sabe plantar filho, tem mãe que não sabe plantar filho. E esse filho amanhã, se ele não for bem educado, bem treinado, ele vai trazer problema para o seio familiar. Por isso que o próprio texto está mostrando aqui para nós. Se vocês observarem o Salmo 127, a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Mas quando é que o filho, se você ler até o 5, ele vai trazer resultado para a família, como flecha? Quando esse filho é bem ensinado. Por isso que Deuteronômio 6, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim: tu ensinarás ao teu filho, ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Se houver essa interação, essa pedagogia, o filho vai se tornar uma bênção. Então, crescimento espiritual para o filho. Tem pai que não ensina o filho a orar, tem mãe que não ensina a filho a orar. E Davi, quando estava saindo do poder, ele disse para Salomão: e tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai, serve-o com coração íntegro e voluntário, porque se tu buscares, será achado de ti, se tu deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi não adulou Salomão. Davi mostrou que o Deus eterno, ele é sério, e para se buscar ele tem que ser com sinceridade. Então, se você quer que a sua casa frutifique em tudo, inclusive seus filhos sejam uma bênção ao redor da mesa, é preciso que esse filho seja bem plantado. Não adule filho, não fobe com o seu filho. Tem pai que dá educação, dá diploma, dá academia, dá balé. Eu vejo muitas mães dizendo: minha filha está para o balé, mas nunca diz: minha filha está na igreja servindo ao Senhor. Então você tem que ter muito cuidado na plantação do seu filho, no ensino do seu filho. E aí você tem que dar maturidade. Se vocês observarem bem, o apóstolo São Paulo fala da progressividade da fé na família através dos pais. 2 Timóteo 1,5, Paulo diz: eu sei da tua fé, Timóteo, a qual não é fingida. Tem muitos filhos de crentes que servem a Deus aparentemente na igreja, mas é uma fé fingida. É uma fé fingida. Por que é uma fé fingida? Porque não vê fé sincera no pai, não vê fé sincera na mãe, não vê fé sincera na família. Paulo diz: eu sei da tua fé, Timóteo, que não é mentirosa, porque primeiro habitou na tua avó, Lloyd, e depois habitou na tua mãe, Eunice, vírgula, e eu estou certo de que ela habitou em ti. Então, se o seu filho for bem estruturado, biblicamente, emocionalmente e espiritualmente, vai ter uma progressão de fé na palavra de Deus. Eu estava em uma cidade do exterior e eu fui ao banheiro. Ao banheiro. Quando eu olhei, eu vi uma catedral muito bonita onde eu estava. Muito bonita. E eu perguntei para uma pessoa: por que aqueles velhinhos estão ali? Era só um grupinho de velhinhos. E ele disse: olha, a igreja se acabou. Os pais não ensinaram os filhos, não criaram uma geração de filhos na fé, e nós só temos esses idosos aqui na igreja. Isso é comum nos Estados Unidos. Isso é comum nos Estados Unidos, isso é comum na Europa. Por quê? Porque nós não estamos ensinando os nossos filhos no verdadeiro caminho de Deus. Então, tem que ensinar seu filho a servir a Deus, a ser verdadeiro.